Bom, dentro do presente simples, nós não temos apenas o verbo to be, nós temos outros verbos. E o que é importante destacar aqui na questão do presente simples é que toda vez que a gente quiser descrever um hábito, uma rotina, um sentimento, uma preferência, uma opinião, é esse recurso que nós vamos utilizar. O verbo to be, mas esses vários outros verbos que a gente vai apresentar para vocês. Então, o presente simples é utilizado em ações habituais, coisa que você faz todo dia na sua rotina. Por exemplo, I wake up at 6 a.m. every day. Eu acordo todo dia às 6 da manhã. Você pode usar para expressar verdades, coisas que são fatos, verdades que nunca mudam. Por exemplo, the sun rises in the east. O sol nasce no leste. Sentimentos como, por exemplo, I love speaking English, eu amo falar inglês. Desejos, algo que você quer, por exemplo, I want to be successful, eu quero ser bem-sucedido. Uma opinião que você tem a respeito de algo, por exemplo, I think everybody should stay home, eu acho que todo mundo deveria ficar em casa. E para expressar uma preferência, como, por exemplo, I prefer pizza over hot dog, eu prefiro pizza ao invés de cachorro-quente. Bom, então o presente simples na forma afirmativa, quando a gente precisa conjugar esses verbos, quando a gente precisa flexionar esses verbos, nós não precisamos fazer para todas as pessoas, apenas para a terceira pessoa do singular, ou seja, he, she and it. Quando as pessoas forem I, you, we, they, você mantém o verbo na forma base, sem o to. Agora, quando for he, she e it, você vai acrescentar o S no final do verbo. Por exemplo, I work, eu trabalho. Ele trabalha, he works. Observa que esse S não tem a ver com o plural, por exemplo, one book, two books, um livro, dois livros, mas sim com a conjugação verbal. I work, eu trabalho. He works, ele trabalha. You work, você trabalha. She works, ela trabalha. We, you, they work. Nós, vocês, eles ou elas trabalham. It, isto, animal, objeto, aquilo, works. Então, he works, she works, it works. Ao colocar a letra S, você está conjugando o verbo no presente simples, forma afirmativa, terceira pessoa do singular. Agora eu vou mostrar para vocês algumas exceções a essa regra. Se você achar necessário, pausa o vídeo, volta um pouquinho, para ver se você consegue assimilar bem esse conteúdo que a gente vai te mostrar. Bom, de uma maneira geral, acrescenta-se a letra S. Porém, quando o verbo termina em O, SH, CH, SS ou X, você tem que acrescentar não somente o S, mas ES. Eu vou te mostrar alguns exemplos. O verbo teach, ensinar. Quando você quer colocar, por exemplo, ele ensina ou ela ensina, você vai colocar ES no final. He teaches ou she teaches. O verbo assistir, watch. Para ele, ela e isto, também acrescenta-se ES. I watch, she watches. I watch, he watches. Push, que é o verbo empurrar. Para a terceira pessoa do singular, pushes. It pushes. Kiss, beijar. Na terceira pessoa do singular, kisses. He kisses ou she kisses. Ele beija, ela beija. Ir, o verbo go, fica na terceira pessoa do singular, goes. I go, he goes. O verbo fix, consertar, reparar, fica fixes. I fix, she fixes. Agora, quando o verbo termina em consoante, B, C, D, mais Y, o que a gente tem que fazer é tirar esse Y e acrescentar IES. Por sorte, não são muitos verbos, mas é bom saber. Por exemplo, fry, fritar.
Eu frito, I fry. Ela frita, she fries. Eu retiro o Y e acrescento IES. Fly, voar. O avião, por exemplo, it flies. A mosca, it flies. IES no final também. Study, esse aqui é bem importante memorizar porque a gente vai usar bastante. Eu estudo, I study. Ela estuda, she studies. Ele estuda, he studies. E o verbo worry, preocupar-se, né, estar preocupado, na terceira pessoa do singular vira worries. Então é uma regrinha para consoante mais Y. Quando for vogal mais Y, aí não tem regra nenhuma, apenas a regra de colocar o S no final. Então, por exemplo, play fica plays. Na forma negativa do presente simples, a gente tem que se atentar aos verbos que ajudam, aos verbos auxiliares, que nesse caso é o don't ou o doesn't. O don't, que é a junção do do mais o not, usa para aquelas pessoas que não conjugamos no slide anterior. I, you, we and they. Agora, o doesn't, que é o does mais not, você usa apenas para he, she and it. Sempre as exceções vão ser para he, she and it. Como que você monta a frase na negativa? Como que é a estrutura? O sujeito, do, not ou don't, does not or doesn't, dependendo da pessoa, o verbo principal em sua forma base e o complemento da frase. Por exemplo, I don't live in England. Eu não moro na Inglaterra. Lembrando que o verbo live é morar, viver. He doesn't teach Spanish at the university. Ele não ensina espanhol na universidade. Lembrando que teach é o verbo ensinar. Repara aqui que eu não precisei colocar teaches na negativa. Eu uso o auxiliar doesn't e volto o verbo para a forma base, para a forma original. They don't prefer Mexican food. Eles não preferem comida mexicana. O verbo prefer, preferir. Então, eu uso o don't e o doesn't para me auxiliar na negativa. E a interrogativa, eu também preciso dos auxiliares, só que agora você esquece a questão do not. Eu uso o do ou o does para me ajudar na hora da pergunta. O do é usado antes de I, you, we and they, e o does é usado antes de he, she and it, sempre a exceção sendo eles. Como que é a estrutura de uma pergunta? O auxiliar do ou does, o sujeito, o verbo principal em sua forma base, sem o to, e o complemento com ponto de interrogação. Por exemplo, do I owe you money? Eu te devo dinheiro? Do they prefer Italian food? Eles preferem comida italiana? Does she watch TV every day? Ela assiste TV todos os dias? Repara aqui que nós não precisamos conjugar watch, porque o does já faz esse papel de auxiliar. Bom, por hoje é só. Ficam aqui as recomendações de vídeos extras para você expandir seu conhecimento, se aprofundar. Acesse o link ou escaneie através do QR Code com a câmera do seu celular. Thank you very much for watching. That's all for now. See you next class. Bye!